Território da Europa. A Europa está totalmente localizada no hemisfério norte do globo e quase totalmente no hemisfério ocidental. Ela é atravessada pela linha imaginária do Círculo Polar Ártico, o que representa que seu território fica na porção da zona temperada do norte, com uma parte na zona glacial ártica. A Europa limita-se em sua parte norte com o Oceano Glacial Ártico, ao sul com os mares Negros e Mediterrâneos, ao oeste com o Oceano Atlântico e ao leste com os Montes Urais e o Mar Cáspio, onde faz fronteira com o continente asiático. A divisão do território da Europa. O território da Europa pode ser dividido em 5 grandes regiões, sendo elas: Europa Centro-Ocidental, que é formado pela Irlanda, Reino Unido, Países Baixos, Bélgica, França, Espanha, Portugal, Luxemburgo, Mônaco e Andorra. Europa Central é formado pela Alemanha, Suíça, Áustria, Liechtenstein, Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Hungria. Europa Meridional. Esta região da Europa é formada pela Itália, San Marino, Romênia, Bulgária, Vaticano, Turquia, Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Albânia, Grécia, Malta, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia. Europa Setentrional. Esta região europeia é também conhecida como Escandinávia e é formada pela Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia. É uma região bastante rica em minérios e recursos energéticos. Europa Oriental. Esta é uma região que fica mais ao leste do continente europeu. São países dessa região a Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Penínsulas da Europa. A Europa tem um litoral bastante recortado e há muitas penínsulas. As principais são Península Ibérica, que é formada por Portugal, Espanha, Andorra, Gibraltar e uma pequena porção do território da França. A segunda é a Península Escandinava, que é formada pela Suécia e Noruega. A terceira é a Península da Jutlândia, que é somente formada pela Dinamarca. A quarta é a Península do Peloponeso, formada apenas pela Grécia. E a última é a Península Itálica, que é formada pela Itálica, San Marino e Vaticano. O relevo da Europa. O relevo da Europa é marcado pela presença de maciços antigos, planaltos baixos e montanhas de baixa altitude e planícies. Já os dobramentos modernos, montanhas elevadas, são encontrados na parte sul do território. As planícies estão presentes ao longo da Europa Central. Ao norte do território estão os Alpes escandinavos e os Montes Peninos. Dentre os dobramentos modernos da Europa estão os Pirineus, os Alpes, os Apeninos, os Carpatos e os Cáucasos. Hidrografia da Europa. A hidrografia da Europa é marcada pela grande quantidade de rios. Apesar da existência de elevadas altitudes, o relevo europeu caracteriza por áreas com menos de 200 metros acima do nível do mar. Essas áreas representam 2/3 de seu território e, em grande parte, são constituídas por planícies fluviais. As regiões mais elevadas do relevo europeu, como os Alpes, os Pirineus e o Planalto Central da Rússia, funcionam como grandes e importantes centros de dispersões de água. De modo geral, as capitais europeias são banhadas por rios importantes, como é o caso dos rios Tamisa, em Londres, Sena, em Paris, Spree, em Berlim, Danúbio, em Viena, Bratislava, Budapeste, Belgrado e Tejo, em Lisboa. Os rios europeus são historicamente importantes como meio de transporte, o que facilitou o desenvolvimento do comércio e da indústria. Além dos rios, o norte do continente possui importantes lagos, em sua maior parte de origem glacial. O continente apresenta igualmente uma complexa rede hidrográfica, com grandes rios como o Volga na Rússia e o Danúbio, que atravessa territórios ou delimita fronteiras da Alemanha, da Áustria, da República Tcheca, Croácia, Hungria, Sérvia, Romênia, Bulgária e Ucrânia. O rio Volga é o maior rio da Europa. Começa no Lago Ladoga e atravessa de cima a baixo o oeste da Rússia até o Mar das Cáspias, como é conhecido. Os principais rios da Europa são o Reno, Sena, Ródano, Volga e o Danúbio. O Sena, o rio do norte da França que banha a capital, Paris, e que deságua no Oceano Atlântico, tem uma extensão de 776 km. O Reno possui um comprimento de 1.320 km de extensão, sua nascente começa nos Alpes e deságua no Mar Norte. O Ródano é um rio que nasce na Suíça e termina na França. Deságua no Mediterrâneo e possui 814 km de comprimento. Danúbio é o segundo rio importante da Europa, com 2.858 km. Sua nascente é na Floresta Negra, no oeste da Alemanha. O Volga possui 3.690 km de extensão e sua nascente é no Planalto de Valdai. Clima da Europa. A Europa tem uma grande variedade de climas em seu território, sendo algum deles polar, o frio, temperado, mediterrâneo e semiárido. Os fatores que influenciam no clima europeu são a latitude, a altitude, maritimidade, as correntes marítimas e a massa de ar. As estações do ano na Europa são distribuídas da seguinte forma:
A primavera vai de 21 de março até 20 de junho. O verão vai de 21 de junho até 20 de setembro. Outono vai de 21 de setembro até 20 de dezembro. E o inverno vai de 21 de dezembro até 20 de março. Vegetação da Europa. As formações vegetais da Europa têm relação com a diversidade de climas do território. São biomas existentes na Europa: tundra, floresta boreal ou taiga, floresta temperada, estepes e vegetação mediterrânea. A predominância do território europeu é da floresta temperada, tanto nas áreas de clima oceânico quanto continental. É uma vegetação caracterizada pela presença de floresta boreal diversificada, como pinheiros, nogueiras, carvalho, sobretudo espécies caducifólias, que perdem suas folhas no inverno. Fauna da Europa. Fauna na região do Ártico. Urso polar, lebre do Ártico, lobo e rena. Fauna nas regiões de taiga, urso marrom e lince. Fauna na região do Mediterrâneo. Daino, que é uma família de cervos, cabra ibérica, ratinho do campo, coelho bravo, lobo ibérico, ou também chamado de lobo cinzento. Fauna na região da costa do Báltico. Lontra europeia, foca e gaivota. Fauna nos bosques e florestas europeias. Corça, merlo, é um pássaro, cervo nobre, gamo, que é parecido com viado, texugo europeu, esquilo, lebre, javali, furão, ouriço cacheiro, topeira, raposa, arminho, doninha e morcegos. Fauna nas regiões montanhosas da Europa. Lince ibérico e ibis ibérico, que é também chamado de cabra montanhesa. Bom, boa tarde. Eu sou o Lucas Costa Oliveira e eu vou aqui estar conduzindo um pouco sobre a história da Europa. Bom, primeiramente eu vou falar sobre a pré-história. E há 45 mil anos atrás, né, foi quando chegaram os primeiros europeus. Era um povo com traços linguísticos e características diferentes dos demais hominídeos. E lá eles tiveram contato e mistura com os neandertais, que eram um dos únicos mamíferos que aguentavam suportar as condições frias do continente europeu. Após anos de evolução, uma civilização começa a se destacar em sua cultura, religião, artes e formações políticas. Eu estou falando da Grécia, que é a primeira potência europeia, que durou do século XIV ao século IX a.C. É tão importante que a sua queda determina o fim do período da Antiguidade. E na Grécia foi onde começou a democracia. Não é que conhecemos hoje, mas as cidades-estados, onde cada povo dentro da Grécia tinha uma zona de influência e um senado que comandava. Foi o primeiro império multicontinental. Em seu ápice, influenciou da Península Ibérica até o norte da Ásia Menor e noroeste da África. Os conceitos gregos são levados até hoje como exemplo de perfeição, simetria, e eles contaram com diversos avanços tecnológicos, científicos, arquitetônicos e filosóficos. Uma outra civilização começou a ganhar força e influência no século 8 a.C. Ela era localizada na Península Italiana. Ela ganhou força por causa do poderio e facilidade em criar estratégia bélica. Este império durou até o século V d.C., e destes anos todos de conquista foi influenciado por três fatores principais: Grécia, religião e os povos bárbaros. Eu estou falando da Roma Antiga, né? Em relação à Grécia, tudo que os romanos, após a conquista da guerra, era inspirada nesse povo anexado, ou seja, cultura, tradições e até políticas, novos armamentos, eram de influências gregas. Já em relação à religião, o povo romano, no início, aderiu à mitologia romana, que era uma releitura da mitologia grega. Mas já nos seus séculos finais adotou o cristianismo e foi o ponto de início da importância da Igreja Católica. O último ponto que eu falei era os povos bárbaros, e eles foram os progenitores da queda de Roma. Diferente do que se acredita, esses povos, os bárbaros, eles vieram a Roma com a intenção de fugir de seus países. Mas chegou um tempo, no ápice territorial romano, como mostrado na imagem, que havia mais germânicos do que romanos no oeste da Roma. Assim, sem exército para repelir a entrada dos bárbaros, facilmente esses germânicos tomaram Roma sem nenhum conflito direto, apenas pressão governamental. Bom, após a queda do oeste de Roma e o surgimento do Império Bizantino no leste, os povos se reorganizaram e começou uma nova fase de influência que é denominada de Idade Média. É um período de 1000 anos, do século V ao XV, ou seja, foi um milênio. Esse milênio sem avanço científico. Mas, de certa forma, ele foi crucial para a divisão de uma Europa como conhecemos hoje, pois se evidenciou a diferença de uma Europa central religiosa, dominada pela Igreja, um sudeste com influências turcas, um norte viking e um leste pouco influenciado pelos demais. Da parte religiosa, a Igreja Católica dominou os países centrais. Foi instaurado o feudalismo e valorizado o trabalho no campo, onde a Igreja só ficava abaixo do rei, teoricamente. Ou seja, havia uma estrutura de classes sociais. O povo, que era a base, a maior parte da população,
a burguesia, que era uma parte um pouco acima do povo, mas também se classificava como povo, a nobreza, que eram os pessoais mais ricos, que tinham maiores condições, o clero, que era a parte religiosa, que estava bem perto ao topo da pirâmide social, e o rei, que era o monarca absoluto e que comandava toda a sociedade feudalista. E também os donos de terra, né, que tinham grandes influências com os reis. Bom, as influências turcas, como eu citei, elas vêm de um império, o dito Império Turco-Otomano, que ele tomou o que restou de Roma, do Império Bizantino. Eles tentaram, os otomanos, travar diversas guerras com a Igreja Católica. Mas, depois da Batalha de Lepanto, que é uma batalha que ocorreu na região embaixo aos Balcãs, eles pararam de se expandir na Europa, mas eles conseguiram influenciar muito culturalmente e politicamente por causa das escritas muçulmanas. Então, eles passavam parte do que eles acreditavam para esses povos que eles dominaram por um tempo. Bom, no norte europeu se dava a chamada Era Viking. Era um período de conquistadores e navegadores com expedições até o atual Canadá. O mapinha azul, como está aqui na imagem, mostra a religião mais influenciada. A religião não, perdão. A região mais influenciada. Eles, naquela época, seguiam a mitologia nórdica e esse período durou dos anos 800 a 1050 depois de Cristo. Eles trouxeram avanços para embarcações, para agricultura, e este período teve seu fim graças a domínios por meio das cruzadas que os cristãos pegaram pontos importantes para os nórdicos. Sem essas bases sustentações, eles não conseguiram se manter ativos. Já em relação ao leste superior europeu, neste período, eles foram dominados pelos eslavos, que é o povo russo atualmente. Eles não tinham meios diretos de comunicação, ou seja, eles não tinham fala nem escrita, mas eles já conseguiam caçar e plantar, então eles tinham essas habilidades. E após alguns anos de evolução, foi fundada Kiev, no século XII, e era uma das maiores capitais do mundo do leste europeu. Era grande influência. E a maior influência do resto da Europa nestes países foi a Igreja Bizantina, que durou por 2 séculos, do século XII e XIII, né, até ter a sua queda de influência graças à conquista do Império Mongol, que era asiático. E diversos quesitos foram influentes para o fim da Idade Média, desde a peste negra, que foi uma doença que matou 1/3 dos europeus, ou até mesmo influências mais estruturais, como as novas técnicas agrícolas e do comércio. Um exemplo disso é o mercantilismo, que foi tipo uma prévia do capitalismo. Mas um dos fatores mais impactantes foi a reforma da igreja idealizada por Martinho Lutero. Essas influências revolucionaram o mundo. Agora, com o comércio sendo a nova base mundial, diversas coisas ocorreram nesse período, como as grandes navegações, processo onde os países europeus, em suas tecnologias de embarcações, exploravam o mundo para realizar comércios com outros povos, como consequência, chegaram em terras novas para eles, como as Américas e algumas ilhas da Oceania. O comércio também retirou o povo do campo, incentivando a manufatura e outros meios de produção em massa. Um bom exemplo disso é o próprio Lutero, onde, por meio das suas insatisfações com o poderio da igreja e a manipulação de informações, ele criou sua própria igreja, a Igreja Luterana. E com o auxílio da imprensa e a nova máquina de impressões em massa, ele traduziu a Bíblia para diversas línguas, facilitando o acesso ao povo. Este período houveram diversos avanços científicos e artísticos voltados para a satisfação humana com cientistas influentes como o próprio Leonardo da Vinci e no finalzinho o renomado Sir Isaac Newton. Esse período citado é o Renascimento. Outro bom exemplo de evolução no Renascimento foi a primeira Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra a partir de 1760, com as manufaturas, e com seu ápice em 1840, com novos métodos de produção, onde as pessoas começaram a sair do campo e o comércio começou a ser mais valorizado. Assim como a imprensa citada anteriormente, máquinas de produção de tecido, corte de materiais em massa e outras foram criadas à base de carvão, o que aumentou muito a produção em escala e abrangência, visto que da Inglaterra produtos poderiam viajar ao mundo com as embarcações renascentistas. Outro acontecimento muito marcante é a Revolução Francesa. Ela aconteceu porque, mesmo com o fim do poder da igreja, os reis ainda eram absolutistas, e eles tinham comando total das nações europeias. Mas agora, com o início da Revolução Industrial e suas influências, a burguesia francesa, no ano de 1789, estava começando a ficar mais rica do que o próprio rei, e não achava certo serem comandados por ele. Então, com apoio popular, com ditos de igualdade, liberdade, fraternidade e diversos atos, em 1799, com a queda da prisão de Bastilha, Napoleão Bonaparte toma o poder da França. Em decorrimento da Revolução Industrial e a Francesa, um conjunto de povos se saiu muito bem nessas situações. Os povos do Sacro Império Romano Germânico, uma região que era subdividida em diversos povos, mas com culturas similares. Então, esses povos pensavam já há muito tempo
agora com poder financeiro, né, em realizar uma unificação. Unificação esta que não era totalmente bem vista pelos franceses. Ainda que Napoleão tivesse perdido a guerra anterior, os franceses ainda tinham seu respeito. Então, Napoleão III, que era o atual imperador francês, com medo de perder seus pontos de influência, declarou guerra aos povos germânicos, a dita Guerra Franco-Prussiana. Esta guerra durou 10 meses, entre 1870 e 1871. Foi uma vitória alemã avassaladora, que restou na unificação dos povos e anexação de parte da França ao território da Nova Alemanha. A Alemanha, agora que era o império, assim como alguns outros impérios da época, tinha o sonho de se expandir. Então, com o decorrimento de uma série de fatos, dentre eles o assassinato do príncipe herdeiro da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando, se inicia a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 até 1918, dos aliados contra o eixo, que é melhor explicado por outro integrante do meu grupo. A Primeira Guerra Mundial foi o resultado dos atritos permanentes provocados pelo imperialismo entre as grandes potências europeias. Esse conflito durou 4 anos e começou em 28 de julho de 1914 e teve o seu fim em 11 de novembro de 1918, com a vitória da Tríplice Entente. Dois blocos enfrentaram-se: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria e Itália, e a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e Rússia. No meio da Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava acontecendo diversos problemas e revoltas populares, onde o povo passava fome e sofria, com a guerra. E esse povo ele defendia 3 pilares: pão, paz e terra, que defendia a alimentação, a paz, ou seja, a Rússia sair da guerra, e terra, os povos queriam terra para plantar e para morar. Estes pilares eles iam de encontro com os escritos de Karl Marx e o comunismo. Então, de 1917 até 1923, a Revolução Russa ocorreu e acabou com a monarquia russa, instaurando o poder bolchevique socialista, formando a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou União Soviética. 11 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, aconteceu um processo que ele tem diversos nomes: período entre guerras, também conhecido como Grande Depressão, e crise de 1929. Ele durou uma década e foi a maior crise financeira da história, porque os Estados Unidos haviam financiado os gastos de alguns países europeus aliados. Países esses que tiveram severos gastos com a guerra, então sem possibilidade de pagar os empréstimos aos Estados Unidos, gerando essa crise que afetou toda a sociedade capitalista pela baixa produção comercial e baixa quantidade de compradores com poder aquisitivo. Ou seja, haviam pessoas para comprar, mas não haviam pessoas com dinheiro suficiente para comprar o pouco que se era produzido. Mesmo com os países em situações precárias, a Alemanha estava novamente se destacando. E neste mesmo período, o Partido Nazista foi eleito para os cargos superiores, tornando Adolf Hitler um ditador supremo alemão, e que viu a Grande Depressão uma boa oportunidade de expandir seus territórios, inicialmente para unificar a Grande Alemanha. Esta guerra foi o fim da Grande Depressão, mas o começo da Segunda Grande Guerra, entre aliados e o eixo de 1939 até 1945. E assim como a primeira, é melhor explicada por outra integrante do meu grupo. A Segunda Guerra Mundial ocorreu entre 1º de setembro de 1939 e terminou em 8 de maio de 1945. As operações militares envolveram 72 países, entre os quais estão Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, combatendo a Alemanha, Itália e Japão. Entre os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial está o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra. Com o fim da guerra, foi visto em 1945 a necessidade de um projeto de unificação para a paz das nações, criando então a ONU, a Organização das Nações Unidas, que permanece até hoje com o objetivo de unificar as nações mundiais para evitar guerras. Mesmo com a criação da ONU, a União Soviética e os Estados Unidos, em 1947, iniciaram um período de grande incerteza em relação a uma nova guerra. Era uma disputa de influências para ver quem tinha o melhor sistema administrativo, se era o comunista ou capitalista, e este período contou com diversos períodos interessantes. Posso citar as 3 guerras indiretas que os países travavam. A Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, a Guerra do Afeganistão, de 1979 até 1989, a Guerra do Vietnã, que foi de 1955 até 1965. Esses conflitos resultaram em grandes percas para ambos os lados. Eu posso citar também a Corrida Bélica, que era a disputa para ver quem era mais forte, de vitória soviética, onde ela realizou o teste da maior bomba já experimentada hoje, a bomba Kizar. Outra coisa que eu posso citar é a corrida espacial, para ver qual potência chegaria primeiro na Lua. E por mais que a União Soviética tivesse feito diversos avanços, e os Estados Unidos, eles venceram em 1969,
quando o primeiro homem pisou na Lua e retornou em segurança à Terra. E o ponto mais tenso da não-guerra foram os 3 dias de tensões em Cuba, onde os Estados Unidos posicionou mísseis nucleares na Turquia e na Itália, e como resposta, a União Soviética posicionou mísseis em Cuba, em 1992. Ou seja, os mísseis que estavam na Itália e na Turquia tinham acesso direto a Moscou. Já os que estavam em Cuba tinham acesso direto a Washington. E esses mísseis eles foram posicionados para um ataque, qualquer coisa que acontecesse. Essa disputa, a Guerra Fria, ela deu origem a uma ordem bipolar, que naquela época dividia o mundo entre capitalista e socialista, cada qual com seus países subordinados. A Guerra Fria durou até 1989, com a queda do Muro de Berlim, ou alguns historiadores apontam que foi em 1991, com a dissolução da União Soviética. Atualmente, a Europa conta com 50 países e estava até 2021 em uma relativa paz, até a Rússia invadir a Ucrânia. Ela conta com 750 milhões de habitantes e 10 milhões de quilômetros quadrados. E lá são faladas cerca de 60 línguas e, teoricamente, todo o continente é capitalista. Então vamos lá, eu vou falar da economia agora. Então vamos começar pelo setor primário, onde é a agricultura e o extrativismo. Então, a agricultura na Europa, ela é o que menos contribui para a economia, por conta de que a estrutura agrária, ela tem um grande número de propriedades familiares. Então, cerca de 90%, mais ou menos, são mão de obra familiar. Mas o governo europeu apoia isso e, por isso, eles oferecem uma grande quantidade de subsídios a esses agricultores, na tentativa de tornar a agricultura europeia mais competitiva e tentar manter o continente autossuficiente em produtos agrícolas. Já no setor secundário, ou seja, a indústria, esse setor ele já foi o mais importante da história, mas ele perdeu a sua frequência atualmente para o setor terciário, que eu já vou estar explicando. Mas, mesmo assim, a indústria da Europa ela é forte, principalmente na região central-ocidental, focada na produção de bens e consumo. Bom, agora eu vou falar do setor terciário, que é o setor que mais contribui para a economia da Europa. Por quê? Além de o poder de compra da população europeia ser muito forte, esse setor a gente pode citar as coisas que contribuem. São os transportes, os bancos, os serviços de internet, o comércio, tanto interno de importação quanto de exportação, e principalmente o turismo, que ele tem um grande peso nesse setor. Bom, agora eu vou falar sobre o comércio na Europa. Como a economia é aberta, o comércio ele é essencial para a União Europeia. Ele tem os objetivos de ultrapassar as barreiras de comércio e nivelar as condições de concorrência para suas empresas. Além de que ele negocia vários acordos de comércio livre, que é a ACL. E a União Europeia também é fundadora e agente da Organização Mundial do Comércio, OMC. Além de tudo isso, a Europa é o maior exportador de bens e serviços do mundo. Ele exporta mais ou menos para 80 países. Em 2020, a China substitui os Estados Unidos como o principal parceiro comercial da União Europeia em termos de mercadorias, onde a China ficou com 16,1% e os Estados Unidos ficou com 15,2%. Agora, outra situação é onde o Reino Unido, que após a saída da União Europeia, ele tornou-se o terceiro parceiro comercial da União, em termos de mercadoria, representando 12,2% de todo o comércio de mercadorias. Agora, outros parceiros comerciais importantes, por ordem crescente, são a Suíça, que é 6,9%, a Rússia, que é 4,8%, a Turquia, que é 3,6%, o Japão, que é 3%, a Noruega, 2,5%, a Coreia do Sul, 2,5% e a Índia, 1,8%. Bom, vamos lá. É muito difícil falar da cultura na Europa, porque cada país tem a sua própria identidade, a sua cultura. Então não existe uma cultura massificada, integrada, sabe? Que todos são daquele mesmo jeito. Então eu vou falar um pouquinho das principais diferenças aqui. A primeira diferença que eu coloquei é que os países como Rússia, Ucrânia e Bulgária, eles usam o alfabeto cirílico. Já os outros países usam outro tipo de alfabeto. Outro aspecto é a culinária,
que existe uma diversidade muito grande. Porque no lado oriental, a comida é um pouco menos variada, sabe? Sem muita coisa extravagante. Já no lado ocidental, eles usam bastante frutas, vegetais. É bem parecido com a nossa culinária aqui, do Ocidente. Bom, em relação à cultura musical, os países como Rússia, Armênia e Romênia, eles têm uma cultura pop muito forte, que fazem sucesso por todo mundo. Eu coloquei aqui um exemplo de uma banda, a Tatu. Ela fez muito sucesso nos anos 90. Além de todas essas diferenças, ainda tem a diferença da arquitetura, que se a gente comparar alguns pontos turísticos, por exemplo, de Portugal, França, Noruega e Albânia, que estão aparecendo aí, eles são muito diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm uma beleza que se complementa. Agora, uma coisa que eles têm em comum na cultura é que o cristianismo ele sempre foi presente na história de todos os países da Europa. Falar um pouco sobre alguns impérios, começando com o Império Britânico, que basicamente foi um império que, na toda a história da humanidade, chegou a dominar quase um quarto de todo o planeta. Era tanto território que ele foi apelidado de o Império na qual o Sol nunca se põe. A atividade imperial na Grã-Bretanha começou no final do século XVI, muito motivada pelas explorações portuguesas e espanholas pela América e Sudeste Asiático. Outras potências europeias, entre elas França e Holanda, elas também se interessavam por esse prestígio e riqueza que tais explorações traziam, com toda a extração de metais preciosos e especiarias asiáticas. Porém, o foco de todo o Império Britânico foi estabelecer colônias na América do Norte e no Caribe, e a Inglaterra chegou a assinar um acordo até com a Espanha para colonizar esta região, mas a adoção de uma política toda protecionista impediu todo esse comércio com outras nações, que gerou vários conflitos com os países, com a Holanda. Tanto é que a colonização prosperou até o final do século XVIII, com a independência dos Estados Unidos, e os britânicos então mudaram todo o seu foco, apostando no Pacífico e na África, a conquistando sobre o Império Turco, que ao longo dos séculos XVIII e XIX, esse império ele começou a entrar em um período de estagnação, um período onde foi marcado pela articulação militar e diplomática com alguns países ocidentais, como França e Alemanha, e guerras internas e periódicas contra os outros, como o Império Russo. Além disso, passou a haver revoltas internas que foram minando o Império, como a revolta dos Janizeiros. O advento da Primeira Guerra Mundial acelerou toda essa desagregação do Império Otomano, já que a guerra provocou um colapso generalizado tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Os otomanos eles foram aliados dos alemães e áustricos durante toda a guerra contra os russos e franceses. Os alemães e seus aliados eles foram derrotados, e com essa derrota o Império Otomano foi obrigado a assinar o Armistício de Mudros, que cedia aos vencedores, sobretudo aos ingleses e franceses, porções de todo o seu território. Todavia, houve resistências de algumas regiões, que aproveitaram toda essa ocasião para promover basicamente a sua independência. Ela foi se estendendo pelos anos, e entre basicamente 922 e 923, realizou-se a Conferência de Lausanne, na Suíça, que, entre outros assuntos, determinava basicamente a separação entre o sultanato e califado, isto é, basicamente a separação entre a autoridade política e a autoridade religiosa. Bom, um pouco sobre o Império Alemão. Com a guerra contra a França vencida, o rei Guilherme I da Prússia foi proclamado imperador alemão em Paris, em 18 de janeiro de 1871. Bismarck convencerá os principados e reinos alemães a se unificarem no Estado só. Mas qual que seria todo esse papel do Bismarck? É uma pessoa, ao menos, que estava mais do que satisfeita. Afinal, o restabelecimento do Império era basicamente obra sua, cujos frutos ele finalmente podia colher após longos anos de trabalho. Uma data histórica da Prússia que se deve ressaltar é que, basicamente, na última noite de 1870, o príncipe herdeiro da Prússia e futuro rei Frederico III anotou em seu diário a seguinte frase: "O imperador declarou não desejar fazer qualquer manifestação amanhã, porque a Baviera ainda não aderiu." Por outro lado, Dilburg comunicou que, hoje à noite, estará impressa em Berlim a nova Constituição Imperial, que entrará em vigor amanhã, proclamando o imperador e o império. Bismarck, que eu encontrei na cama, cujo quarto mais parecia um verdadeiro depósito de tralhas, desaconselhou-se uma proclamação sem a adesão da Baviera. Então, remeti a história data a 18 de janeiro, como que ele apareceu concordar. De fato, não havia dia melhor para encenar um novo capítulo de toda essa história nacional, pois dia 18 de janeiro é o dia santo para todos os prussianos, porque nesse dia, 180 anos antes, em 1701, o príncipe eleitor de Brandeburgo foram coroados como o primeiro rei da Prússia.
da Prússia. Então, desde então, né, essa data ela é sempre lembrada todos os anos. Agora, um pouco sobre o Império Russo. Ele possuiu sua proclamação oficial em 1721, quando o Senado conferiu o título de imperador ao então rei Pedro I. Porém, muito tempo antes, a Rússia já tinha formado um grande império, com campanhas militares e conquistas por todo o território. E já no século XV, por exemplo, Ivan III, ele encerrou o domínio do Kanato da Horta de Ouro, que basicamente seria o resultado de uma fragmentação de um império mongol que domina regiões, né, até hoje, que correspondem à Rússia, Ucrânia e Cazaquistão, triplicando assim o território do país. Só que em 1553, Ivan IV, que seu apelido era O Terrível, ele acelerou essas conquistas do império e fez da Rússia, assim, uma das potências europeias. De todas as regiões que foi dominada pelo Império Russo, estava a Finlândia, o Alasca, a Mongólia, o Cazaquistão e algumas áreas da Ásia Central. A base da economia era principalmente a agricultura e um sistema bastante parecido com o feudalismo, que existiu no caso, né, até 1861. E por este motivo, a Rússia do século XIX era considerada uma das economias mais atrasadas pelos europeus. Agora dizendo um pouco sobre o Império Austro-Húngaro. As fronteiras da Áustria e da maior parte dos países europeus se formavam ao longo de centenas de anos. E nisso, sempre que podiam, governantes e dinastias estavam à procura de expandir seus domínios. A família Habsburgo, uma das mais poderosas da Europa, governava uma grande área que tinha o nome da Áustria. Com o tempo, a região da Hungria, que ficava no território dos Habsburgo, eles começaram a reivindicar mais autonomia. E, em 1867, os Habsburgos eles foram forçados a dividir o seu império em duas partes, que assim surgiu um novo império, o Austro-Húngaro. As duas nações elas formavam uma monarquia dual, que basicamente era um rei para dois países e que se manteve até 1918. Bom, o novo sistema satisfez os austriarcos, que seriam pessoas que falavam alemão, e os magiares, que seriam falantes de uma língua húngara. Mas existiam outros grupos étnicos que também compunham esse império, sobretudo os eslavos, que também queriam ter o seu próprio país. Então, em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia, região que fazia parte do império. E esse assassino era um bósnio de origem sérvia. A Áustria, assim, declarou guerra à Sérvia. Outros países entraram no conflito, dando início, sim, à Primeira Guerra Mundial, como já dito anteriormente. No fim, a Áustria ela foi derrotada, e após a guerra, vários povos que integravam todo o Império Austro-Húngaro proclamavam a independência, e a Áustria e a Hungria se tornaram países separados, e o último imperador de Habsburgo, Carlos I, morreu no exílio. Bom, para dar uma finalização em todo esse assunto, vou citar um pouco sobre o Sacro Império Romano Germânico. Bem, uma vez que os povos bárbaros, entre aspas, estavam instalados e cristianizados, a sociedade medieval ela passa a sonhar com uma restauração de um antigo Império Romano Ocidental. Bom, esta ideia ela é empreendida pelos príncipes e nobres germânicos, que conquistam um grande território e se faziam sempre coroar ou ser consagrados pelo Papa. Bom, assim, tenta-se voltar ao esplendor da antiga Roma, fundando o Sacro Império Romano Germânico. Este nome, sacro, por ser respaldado pelo Pontifício Império pela grande extensão territorial, já o romano se devia ao fato de receberem o título de reis da Itália, e o germânico por a maior parte de todo o seu território naquela região. Então, basicamente, era assim que se compunha todo esse grande nome. Oficialmente, o Sacro Império Romano Germânico só terminará em 1806 com as Guerras Napoleônicas. Bom, através de um clima de desordem pública e tensão social, Roma ela deixou de ser uma cidade-estado e se tornou-se um império, governado por Otávio Augusto. Isso significou transformações significativas na estrutura política e nas relações sociais e econômicas romanas. O domínio do Império Romano ele se deu por meio de saques das regiões conquistadas. Com isso, o Império apoderou-se de todas as riquezas e todas as terras, transformando-as em províncias. Cada província era obrigada a pagar altos impostos a Roma, sem nenhum direito às populações locais, que eram exploradas pelos governantes das províncias e pelos publicanos, que eram os cobradores dos impostos. As atividades romanas, atividades econômicas, elas diversificavam-se após as conquistas. A economia antes, ela baseava exclusivamente na produção agrícola, que ela foi obrigada a abrir um espaço para as atividades comerciais. E na realidade, após a conquista do Mediterrâneo, Roma ela tornou-se uma potência mercantil. E o Império Romano ele passou a ser fundamentalmente mais comércio do que agrário.
Então, agora eu vou falar um pouco sobre os tratados que envolvem, né, os países da Europa e os países da União Europeia. Agora eu vou falar os principais tratados em ordem cronológica. Começando, né, pela organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A OTAN ela foi criada no contexto da Guerra Fria em 1949. Essa organização ela teve, né, e tem até hoje em dia como um dos seus pilares garantir a segurança dos seus países membros que podem ocorrer de forma diplomática ou com o uso das Forças Armadas. Essa ajuda envolvia inicialmente assuntos militares e econômicos, né, com a finalidade de aumentar a influência capitalista. Como embrião da OTAN, foi assinado em 1948 o Tratado de Bruxelas, protagonizado por Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Reino Unido, além de alguns outros países europeus. O objetivo desse tratado era assegurar a segurança militar dos envolvidos com a política de segurança coletiva desses membros. Além dessa cooperação militar entre os países envolvidos na organização, a OTAN ela foi criada para contribuir com uma integração política europeia. Isso porque já havia acontecido anteriormente duas grandes guerras no continente europeu por rivalidade entre esses governos. Então essa aliança ela poderia impedir uma terceira guerra mundial. Além de também ter a cooperação militar entre seus países membros, a OTAN contribuiu com a Organização das Nações Unidas, a ONU, intervindo em áreas que foram consideradas perigosas. Um exemplo dessas missões foram no Iraque em 2004, no Afeganistão em 2003, também a OTAN interviu na pirataria no Golfo de Aden e no Oceano Índico, além de missões durante a Primavera Árabe na Líbia em 2011. Em toda a história da OTAN, de defesa, né, desses países do Atlântico Norte, ela já contou com vários aliados e atualmente 30 países são membros, né, dessa organização. Agora, o tratado que instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, também mais conhecido como CECA. Esse tratado ele foi assinado em 18 de abril de 1951, porém ele só entrou em vigor um ano depois, no dia 23 de julho de 1952. Mas nesse mesmo dia, porém 50 anos depois, em 23 de julho de 2002, ele passou a ter um termo de vigência, ou seja, ele passou mesmo a ser obrigatório. A CECA ela tem como finalidade tornar os setores de produção do carvão e do aço, como diz no próprio nome, interdependentes. Ou seja, teriam a livre circulação do material e o livre acesso, né, a essas fontes de produção. Assim, os países eles poderiam deixar de mobilizar as suas forças, seus exércitos, sem que o restante tivessem conhecimento. Ou seja, se algum país ele fosse mobilizar suas tropas de um país ao outro, este deveria comunicar a todas as outras organizações. Mas e por que, né, a criação desse tratado? Pois após a Segunda Guerra Mundial, houve uma tensão e desconfiança entre os países da Europa, e com esse tratado, essa desconfiança seria, né, dissipada, ela acabaria. E a CECA congregava 6 países, a Bélgica, a Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e os Países Baixos. Vocês vão ver que esses países são os que, nos primeiros tratados, que mais participam. Uma característica importante foi a criação de uma alta autoridade para supervisionar o mercado, controlar o respeito pelas regras da concorrência e assegurar a transparência dos preços. Agora eu vou falar só um pouquinho sobre a política comercial desse tratado. Esse tratado ele abordava igualmente a política comercial da CECA em relação a países terceiros, mantendo assim, né, a competência nacional, como a fixação das taxas máximas e mínimas dos direitos aduaneiros. Os direitos aduaneiros são os impostos. Agora, o terceiro tratado, que são os tratados da CE e Euratom, ou como também é conhecido, o Tratado de Roma. Ele foi assinado em 25 de março de 1957, entrando em vigor em 1 de janeiro de 1958. Esse tratado ele possuía como finalidade instituir a Comunidade Econômica Europeia, CE, que reuniu 6 países, Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, tendo como objetivo trabalhar no sentido da integração e do crescimento econômico através das trocas comerciais. E com esse tratado se criou um mercado comum, que podia ter uma livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais. As principais mudanças, né, com o desenvolvimento desse tratado foi o aprofundamento da integração europeia, que passa a abranger a cooperação econômica e estabelecer os fundamentos, né, de uma união cada vez mais estreita entre os povos europeus. Eles asseguram, mediante uma ação comum, o progresso econômico e social dos seus países, eliminando assim, né, as barreiras comerciais e outras barreiras que existiam ali entre esses países. Eles melhoram as condições de vida e dos trabalhos dos cidadãos, garantem o equilíbrio nas trocas comerciais e a lealdade na concorrência, reduzem as desigualdades econômicas e sociais entre as diversas regiões da CE e respeitam os princípios, né, da Carta das Nações Unidas. Agora eu vou falar sobre o Tratado da Euratom.
Esse tratado, ele foi inicialmente assim, destinado, né, a coordenar os programas de investigação dos estados na forma da utilização pacífica da energia nuclear. O Tratado da Euratom contribuiu até hoje em dia para a partilha de todo esse conhecimento das infraestruturas e do financiamento da energia nuclear. Assim, esses países eles garantem uma segurança do aprovisionamento de energia atômica no quadro de um controle centralizado. Então, assim, resumindo, o Tratado da Euratom ele tinha por objetivo contribuir para a criação e o crescimento da indústria nuclear europeia, a fim de que esses Estados-membros, né, que participaram do tratado, eles pudessem se beneficiar do desenvolvimento da energia atômica e garantir a segurança do aprovisionamento, nesse caso, né, das guerras. Agora, sobre o Tratado de Fusão. Este acordo ele teve sua assinatura em 8 de abril de 1965, em Bruxelas, entrando em vigor em 1 de julho de 1967. Como finalidade, era basicamente simplificar o funcionamento das instituições europeias. Então, as principais mudanças ocorridas foram a criação da Comissão Única e do Conselho Único para as 3 comunidades europeias que então tinham sido criadas. Ou seja, eles uniram esses três últimos tratados, a CE, Euratom e a CECA. Os países signatários, né, os países que assinaram, foram França, Itália, Alemanha. Só em relação à Alemanha, que naquele momento só a República Federal Alemã assinou, e não a República Democrática Alemã. Além disso, os 3 países que assinaram, os 3 outros países, né, que assinaram, foram a Benelux, que são a Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. A CE, ela foi a mais famosa das 3 comunidades europeias, e depois do Tratado de Maastricht, que eu vou citar posteriormente, ela se mudou para apenas a Comunidade Europeia, a CE. Também nesse Tratado de Maastricht criou-se oficialmente a União Europeia, UE, e assim a CE, antiga CE, passou a ser parte dos primeiros 3 pilares da atual União Europeia. Agora, o Ato Único Europeu. Esse tratado ele foi assinado em 2 dias e em 2 lugares diferentes. No dia 17 de fevereiro de 1986, em Luxemburgo, e 28 de fevereiro de 1986, em Haia, tendo como autores os já então 12 Estados-membros participantes: a Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal e Reino Unido. Então, os tratados entraram em vigor no dia 1 de julho de 1987. Essa foi a primeira conferência intergovernamental e teve início, né, sob a presidência italiana no dia 9 de setembro de 1985 e terminou com a adoção desse tratado no dia 28 de fevereiro de 1986 em Bruxelas. O Ato Único Europeu ele teve como finalidade proceder à reforma das instituições para preparar a adesão de Portugal e de Espanha e simplificar a tomada de decisões na perspectiva, né, do mercado único. As principais mudanças foram a extensão da votação por maioria qualificada no Conselho, ou seja, o que seria isso? Assim, eles tornaram mais difícil que um único país pudesse vetar, né, derrubar uma proposta legislativa. E também a introdução de processos de cooperação e de comum acordo que conferiram maior peso ao parlamento. O Ato Único Europeu introduziu alterações nos tratados que instituem as comunidades europeias e consagrou a cooperação política da Europa. Quando o AUE, que é o Ato Único Europeu, entrou em vigor, o título Parlamento Europeu, em uso pela Assembleia, já desde 1962, foi tornado oficial. O AUE também teve os poderes legislativos do Parlamento com a introdução dos processos de cooperação e de parecer favorável. Agora, vou falar sobre um dos tratados mais famosos, né, que eu já citei anteriormente, o Tratado de Maastricht. Sua assinatura ocorreu em 7 de fevereiro de 1992 na cidade de Maastricht, na Holanda, pelos países membros da Comunidade Europeia, entrando em vigor em 1 de novembro de 1993. A finalidade era preparar a União Monetária Europeia e introduzir uma união política, que era a cidadania, a política comum em matéria de relações externas e assuntos internos desses países. As principais mudanças com a criação desse tratado foi, como citado anteriormente, o responsável pela criação da União Europeia, né, e a introdução do procedimento de codecisão, que dá mais peso ao parlamento no processo de tomada de decisão, que isso gerou numa forte dimensão política, reforçou a legitimidade democrática das instituições e abordou assuntos como a educação, energia, agricultura, meio ambiente e a saúde para a comunidade europeia. Nesse tratado também houve a criação da União Econômica e Monetária, a UEM, e da moeda única, o euro, né, que facilitou a coordenação das políticas econômicas do bloco entre esses países. As principais características do Tratado de Maastricht foram: a Europa ela deixou apenas de ser um continente formado por países isolados, que então era visto dessa maneira, e passou a ser pensado como uma comunidade integrada
em busca de desenvolvimento econômico e social. Também teve a criação do cidadão europeu, que ele não pertencia apenas ao país de origem, ao país que ele nasceu, mas sim ao continente como um todo, devido à livre circulação que eles tinham entre esses países. E também a força de fronteira entre os países foi reduzida por conta dos acordos comerciais e políticos que facilitaram a agregação. Agora, um dos últimos tratados assinados, que foi o Tratado de Amsterdã. Ele foi assinado em 2 de outubro de 1997, entrando em vigor 2 anos após a sua assinatura, em 1 de maio de 1999. Ele teve como finalidade proceder à reforma das instituições para preparar a adesão de mais países, né? Ou seja, preparar a entrada de mais países na União Europeia. As principais mudanças foram a alteração e renumeração dos artigos, a consolidação dos tratados da UE e CE, reforço da transparência do processo de tomada de decisão. Eles reforçaram a importância do primário da lei, da democracia e dos direitos humanos, assim sendo criada a área de liberdade, segurança e justiça. Por último, foram adotadas algumas medidas que fomentam a cooperação judicial e criminal dos Estados-membros e simplificam a legislação europeia. O Conselho, quando foi criado, ele se comprometeu a adotar os tipos de medida contra a discriminação por motivos de sexo, origem racial, etnia, religião ou convicção, incapacidades, idade ou orientação sexual. Também foi fomentado a igualdade entre homens e mulheres. O tratado ele foi procedido na incorporação na competência da CE de várias matérias que faziam parte do terceiro pilar, que eram a passagem das fronteiras externas, supressão dos controles fronteiriços, os vistos, os asilos, os refugiados, a imigração, a cooperação judiciária em matéria civil, a fraude contra os interesses financeiros da UE e a cooperação aduaneira. Agora eu vou falar sobre o Tratado de Nice. O Tratado de Nice ele entrou em vigor na data de 1 de fevereiro de 2003, um ano após a sua assinatura, em 26 de fevereiro de 2001. A finalidade desse tratado era proceder à reforma das instituições por forma que a UE ela pudesse continuar a funcionar, ela pudesse continuar eficazmente após o seu alargamento para 25 países participantes do bloco. As principais mudanças do Tratado de Nice, que foi o penúltimo tratado, foi os poderes legislativos de supervisão do parlamento são aumentados e a votação por maioria qualificada no Conselho é alargado a mais áreas. O tratado que foi assinado em Nice, ele conferiu ao presidente da comissão poderes para atribuir as responsabilidades aos comissários e redistribuí-los no discurso do mandato. Além disso, o presidente pode escolher os vice-presidentes e determinar o tanto de pessoas participantes. O Tratado de Amsterdã ele tinha fixado o número máximo de deputados ao parlamento em 700. Já em Nice, o Conselho Europeu entendeu ser necessário rever o número de deputados para cada Estado-membro. Assim, foi criada uma nova composição do parlamento que serviu, mais ou menos, para contrabalancear a mudança na ponderação de votos no Conselho. Assim, o número máximo de deputados ao PE de 700 foi para 732. Agora, o último tratado assinado, que foi o Tratado de Lisboa. Ele teve sua assinatura em 13 de dezembro de 2007, entrando em vigor em 1 de dezembro de 2009. A finalidade era tornar a UE mais democrática e eficaz e mais apta a fazer a face aos problemas mundiais ali no mundo, como as alterações climáticas, permitindo-lhe falar como uma voz só. Ou seja, todos os países se reuniram e definiram uma voz única para debater sobre esses problemas. As principais mudanças foi o reforço dos poderes do Parlamento Europeu, alteração dos processos de votação no Conselho, introdução da iniciativa da cidadania europeia, na criação de cargos do presidente e do Conselho Europeu e do alto representante para os negócios estrangeiros e a política de segurança. O Tratado de Lisboa ele clarifica a repartição de competências da União, dos países do bloco e competências partilhadas. Os objetivos e valores da UE estão consagrados no Tratado de Lisboa e nos direitos fundamentais da União. Um ponto que vem gerando bastante discussões entre esses países, entre a população, é a possibilidade de saída do bloco. Porque antes esse direito ele não era garantido aos países membros, que a partir então desse tratado, eles poderão se retirar da União Europeia apenas com aprovação interna, sem sendo necessário justificar a sua retirada às demais nações. Nesse tratado,
A República Tcheca e Polônia demonstraram recém-assinar o acordo com os termos em questão, pois os seus cidadãos eles alegavam que estavam com medo de perder a cidadania de seus países e serem considerados apenas europeus. Ou seja, a República Tcheca e Polônia não assinaram esse tratado. Esse mesmo medo que a República Tcheca e Polônia teve também assolou a Irlanda, porém eles assinaram o tratado de forma pacífica. Agora, um breve resumo sobre tudo. Em 1957 teve início, com o processo de unificação da Europa, com os tratados de Roma, a Bélgica, a Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, fundando a Comunidade Econômica Europeia, a CE. E até o ano de 1995, a Europa dos Seis transformou-se em Europa dos 15. A União Europeia, a UE, passou por Roma em 1957, onde foi firmado o Tratado Constitutivo da Comunidade Europeia e mais tarde pelas cidades holandesas de Maastricht e Amsterdã. Eu vou falar um pouco sobre a colonização europeia nos demais países, começando pelo pioneirismo do Estado moderno português, por Portugal. A formação do Império Colonial Português ele iniciou com a conquista de Celta no ano de 1415, com propósitos geoestratégicos, políticos, econômicos e religioso. O controle dessa praça marroquina permitiu que os navios portugueses navegassem com mais segurança. E por que para Portugal encontrar uma nova rota marítima para a Índia era uma prioridade? Pois com essa nova rota eles eliminariam os intermediários muçulmanos no Mediterrâneo e o monopólio do comércio nas cidades italianas de Genova e Veneza e no comércio oriental. A expansão de Portugal, ela não foi algo assim à mercê, ela foi toda projetada. Os seus preparativos de Portugal resultaram de um estudo aprofundado no Colégio de Sagres, que despertou a ideia para o rei de chegar às Índias circunnavegando a África. Portugal também foi mais longe, não só se comunicando com a Europa ou com o norte da África, mas eles também tentaram se comunicar assim, explorar e descobrir outros espaços, como o Brasil, a Índia e o Extremo Oriente. Então, nesse contexto, a nação portuguesa ela abriu um novo mundo para toda a Europa. Então, o que era tão distante, à medida em que o mar para eles era tão grande, torna-se muito próximo para Portugal. E as notícias que chegavam ao país, elas foram de cariz estratégico e informativo, que isso foi muito importante, pois permitiu que o rei, ele mesmo de longe, soubesse o que estava descobrindo e o que estava conquistando. As bases da expansão portuguesa logo se estabeleceram em Madeira, em 1417, Açores, em 1427 e em Canárias, que foi tardiamente destino de inúmeras viagens para explorações. Agora, sobre a colonização, sobre a descoberta, por assim dizer, da África. O neocolonialismo ele foi um ciclo do imperialismo que levou os países europeus a ocuparem a África e a Ásia, transformando esse território em suas colônias. A ocupação desses continentes ela ocorreu durante o crescimento industrial que a Europa teve após a segunda revolução industrial no século XIX. Os interesses dessas potências, superpotências, levaram a ter a Conferência de Berlim em 1874 e 1885, que eu vou falar daqui a pouquinho. Até a década de 1870, os países europeus eles firmaram acordos econômicos com alguns reinos africanos ou controlavam parcialmente algumas áreas. Porém, com a presença europeia na África, tornou-se mais evidente depois de 3 ações. A primeira, o interesse de Rei Leopoldo da Bélgica no Congo. As expedições portuguesas facilitaram e ocuparam os territórios do interior de Moçambique. E a influência francesa no Egito, Tunísia e Madagascar continuaram se expandindo, assim abrindo toda essa navegação para os outros países europeus. Para a gente ter ideia, até 1886, 10% do território africano era propriedade de colonizadores. Em 1900, ali 24 anos depois, a taxa de ocupação europeia era de 90,4%, ou seja, um aumento de 80,4%. A primeira escala ela começou com a França e a Grã-Bretanha. A França ela ocupou a Argélia em 1832 e a Tunísia em 1871 e depois o Marrocos. Assim, nasceu a África Ocidental Francesa. E no ano de 1882, os britânicos ocuparam o Sudão e o Sul com a mesma intenção, que era a de expansão territorial. Como estratégias de dominação, foram usadas negociações políticas, manobras militares e religiosas, sendo a mais importante a religiosa. Para as negociações políticas, os chefes tribais faziam acordos comerciais com os europeus. Estes levavam produtos da terra enquanto forneciam armas aos africanos. Ali, os missionários eles fizeram um processo de demonização dos costumes e dos deuses do povo que habitava ali, e conquistaram assim a mente da população.
As teorias raciais, como o darwinismo social e o mito do fardo do homem branco, sustentaram a exploração das riquezas naturais africanas. E o imperialismo deixou graves consequências nesses locais, como a demarcação de fronteiras artificiais gerou impactos negativos até hoje na África e causou inúmeras tensões entre as nações africanas. Durante o neocolonialismo surgiu uma série de disputas étnicas. Um dos casos mais notáveis, de maior amedrontamento, aconteceu em Ruanda, na região que havia feito parte do Congo belga. Em 1994, um massacre de grandes proporções aconteceu nesse país. Os Hutus foram responsáveis pela morte de aproximadamente 1 milhão de Tutsis, que eram os povos que moravam ali. A Inglaterra era, nesse período, a maior potência colonial, com possessões espalhadas por todos os continentes. Em 1887, juntou ao seu vasto império a Índia, chamando assim posteriores colônias, essa daí da coroa inglesa. A França, até o começo do século XX, dominava a África do Mediterrâneo até o Congo e o Sudeste Asiático, também para além das ilhas francesas e outras pequenas colônias no Pacífico. A Alemanha, ela não tinha propriamente um império colonial. As suas possessões deviam ser as ações de particulares, assim por assim dizer, como a Sociedade Geográfica de Berlim. Contudo, tomaram posse do Togo, dos Camarões e de algumas regiões da África Ocidental, como o Sudoeste Africano, hoje é a Namíbia, e o Oriente, hoje é a Tanzânia. E ocupam também algumas ilhas do Pacífico, junto à Nova Guiné, as Ilhas de Salomão. A Itália veio a dominar a Etiópia e tentou, sem sucesso, fazer o mesmo com a Eritreia e a Somália, mas entre 1911 e 1912 ocupou a Líbia. A Bélgica, a partir de 1908, era a potência administrante do Congo, depois de Zaire. Portugal, por sua vez, tentou dominar outros territórios em Moçambique e Angola. Trata-se da célebre questão do mapa cor-de-rosa, que reflete bem a competição existente entre as velhas nações coloniais nesta verdadeira corrida à posse de zonas de exploração. Na Ásia, os impérios da Turquia, da Pérsia e da China estavam constantemente a ser assediados e ameaçados pelos países europeus. A Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia e França competiam entre si pelo domínio deste continente, mas a potência dominante na área era indubitavelmente o último desses países, a França. Um dos fatores conducentes a esta expansão da hegemonia da Europa foi a superioridade bélica, a qual tornou possível uma expansão colonial assente no número reduzido de efetivos em vastos territórios. Após o processo de descolonização da africana, as antigas nações imperialistas buscaram seguir com um relacionamento especial entre esses países. Um exemplo, a Grã-Bretanha reuniu quase todas as suas ex-colônias em Commonwealth. Seus habitantes eles tinham um trato preferencial na hora de emigrar e na hora de vender seus produtos. A França estimulou a imigração desses países nos anos 70, quando necessitava mão de obra para suas indústrias. Portugal ainda mantém laços políticos especiais com Angola e, em certa medida, com Moçambique, através do PALOP, Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Já em relação à Bélgica, ela não mantém nenhum laço especial com o Congo e Ruanda, e as relações entre esses países são extremamente delicadas. E a Espanha mantém alguns enclaves e ilhas no território marroquino, que sempre é motivo de disputa entre essas nações. Mas como a Europa ela justifica esses massacres e essas ocupações no continente africano e asiático? Durante a conquista de novos territórios, os países europeus justificavam suas invasões e explorações através de um discurso civilizatório. Eles falavam que a dominação do continente africano era uma exploração que tinha como objetivo levar o modo de vida desenvolvida com o advento das tecnologias que haviam surgido. E essa ocupação do continente ocorreu sob a justificativa dos europeus de se tratar de uma missão civilizatória, na qual as nações europeias levaram a civilização para os povos atrasados da África. Então era bem isso o que eles falavam. A justificação do imperialismo. A principal ideia da hipótese para a legitimação do domínio imperialista europeu sobre a África e a Ásia foi a utilização de ideologias que eram teorias raciais europeias provenientes lá do século XIX. Entre essas teorias, as que mais se destacaram, que eu já citei anteriormente, foram o evolucionismo social e o darwinismo social. Juntamente com o imperialismo, veio a noção de superioridade europeia frente aos povos da Ásia e da África. Por isso, hoje tem tanto essa questão da discriminação com esse povo.
Agora, a colonização portuguesa no Brasil e as suas colônias de exploração. Com a colonização mercantilista, a coroa de Portugal, ela tinha a intenção de manter as povoações que serviam de base para eles no futuro para encontrar riquezas minerais e também escravos. A primeira grande atuação portuguesa no país, né, aqui no Brasil, foi com a produção de açúcar, já que era uma cultura favorecida pelas condições climáticas aqui do nosso país. Num primeiro momento, né, os portugueses eles buscavam apenas as riquezas das novas terras e sem projetos de colonização. Porém, depois de anos, eles viram que poderiam ter muito lucro caso colonizassem aqui o Brasil. A colônia de exploração ela tinha a finalidade de apenas tornar positiva a balança comercial portuguesa. Por isso, se aplicou o monopólio e o protecionismo na importação de mercadorias brasileiras. O processo de colonização portuguesa foi mesmo uma conquista. A colonização de Portugal no Brasil teve como principais características civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. E nós sabemos, né, que esse termo civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar são diretamente ligados às relações de poder de uma determinada região de Portugal daqui com o Brasil. Agora eu vou falar sobre a doutrina Monroe, que também tem muito a ver com os países europeus e os países do mundo. A doutrina Monroe ela foi anunciada, né, assim chamada, por ter sido criada durante o governo de James Monroe, até então atual presidente dos Estados Unidos, no ano de 1823. Ele visou, assim, né, com essa doutrina, impedir a recolonização europeia na América e reforçou a ideia de destino manifesto dos Estados Unidos. O presidente James ele teve como objetivo a não interferência dos países europeus nos países americanos. E sobre a frase, né, o slogan que é muito conhecido, América para os americanos, ele pretendia defender as nações recém-tornadas independentes de todo o continente americano de uma possível recolonização. Junto com esse objetivo, estava o de não intervenção nos assuntos internos dos países americanos, em especial as questões econômicas. O expansionismo militar, político e econômico norte-americano ao longo do século XX teve sua origem, né, da doutrina Monroe, tendo como consequência a ação imperialista dos Estados Unidos em todo o mundo. A Europa ela tinha, né, passado por um longo processo de conturbações políticas, lá iniciada pela Revolução Francesa e finalizada com o Congresso de Viena, e após o fim, né, das guerras napoleônicas. A Prússia, a Áustria e a Rússia formaram a Santa Aliança com o propósito de defender o monarquismo e, em consequência, autorizaram, né, as incursões militares com o objetivo de restabelecer o domínio colonial espanhol aqui na América. O Destino Manifesto, né, que eu citei anteriormente, ele expressa a crença de que o povo norte-americano foi escolhido por Deus para liderar as nações americanas e todo o mundo. A primeira região alvo da política expansionista dos Estados Unidos foi o Caribe. Entre 1891 e 1912, os estadunidenses realizavam intervenções militares no Haiti, Nicarágua, Porto Rico, Cuba, Venezuela, República Dominicana, Colômbia, Honduras e Guatemala. E também no ano de 1891, mas fora dessa região, o Chile, um pouco aqui mais para o sul, também foi um alvo. Com esse pretexto, né, de garantir a independência de Cuba, os Estados Unidos eles se deflagraram com um conflito entre a Espanha e o território cubano, com a intenção de garantir a interdependência do país caribenho. Os Estados Unidos ele saiu com a vitória, garantindo assim a conquista sobre as Filipinas, Ilhas de Guam e Porto Rico. Nessa intervenção instituiu-se a chamada Emenda Platt na Constituição cubana, em que os países deveriam aceitar a intervenção em assuntos políticos e abrigar uma base militar na região de Guantánamo. Sobre essa doutrina, na verdade, essa política com o mesmo teor, ela já vinha sendo implementada muito antes de James Monroe. O primeiro governo, né, o primeiro governante a falar isso foi George Washington, que já pregava o isolamento do mundo europeu. Dizia ele: a Europa tem um conjunto de interesses elementares sem relação com os nossos, ou se não, muito remotamente. Então, assim, os Estados Unidos ele fez uma jogada inteligente com a doutrina Monroe. Ele tentou proteger, né, os países europeus de recolonizarem as Américas, porém, os próprios americanos meio que fizeram uma colonização com os países aqui. Então, colocaram suas forças espalhadas por esses países. Agora, só para finalizar essa questão da exploração e dessa mistura entre os países, foi criado o Espaço Schengen, que é a área de
que foi uma área de convenção entre os países europeus, na qual não há o controle fronteiriços ou alfandegário entre os países participantes desse espaço. Assim, os cidadãos brasileiros eles podem ingressar sem necessidade de visto, e caso eles não circular entre os países de acordo que fazem parte do acordo Schengen, eles não precisam apresentar seus passaportes nas fronteiras. No entanto, alguns requisitos podem ser necessários para ingresso no espaço europeu, como documentos e questão de crimes. Esta história ela começou em 1985, quando 5 Estados-membros da União Europeia decidiram que queriam suprimir os controles nas suas fronteiras internas. E assim, então, nasceu o espaço Schengen. Num continente onde anteriormente as nações derramavam sangue para defender os seus territórios, hoje as fronteiras só existem no mapa. E agora todos os países participantes desse espaço podem se movimentar, né? A população pode migrar desse país ao outro sem necessidade do visto. Bom, agora nós iremos falar um pouco sobre a União Europeia, que é o maior bloco econômico mundial, composto atualmente por 27 países. A população europeia é estimada em 500 milhões de pessoas, o que corresponde a 7% da população mundial. Engloba 23 línguas oficiais e cerca de 150 línguas regionais. Os objetivos da União Europeia são manter a paz entre seus membros e promover a livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais. Além disso, ela busca desenvolvimento de um mercado financeiro europeu, aumentar a qualidade de vida, saúde e trabalho dos cidadãos europeus e reduzir as desigualdades sociais e econômicas sociais dos países membros. Bom, aqui nós podemos encontrar uma lista e um mapa com as localidades dos Estados-membros. Na União Europeia, nós encontramos a zona do euro, que é um termo utilizado para fazer referência aos países que utilizam o euro como moeda comum. Então, dessa forma, nós podemos dizer que a zona do euro é uma união monetária estabelecida dentro da União Europeia. A zona do euro corresponde a 19 países membros que adotaram o euro como moeda, sendo a Estônia o último país a adotá-lo em 2011. Alguns países, contudo, como a Suécia e a Dinamarca, preferiram manter suas moedas nacionais e não entrar na zona do euro. Em 2016, o Reino Unido realizou um plebiscito onde 51% das pessoas votaram a favor da saída do país da União Europeia. Essa ação foi chamada de Brexit, que é um termo que surgiu pela união das palavras Britain, que é Bretanha, e Exit, saída. A saída do Reino Unido foi formalizada em 31 de janeiro de 2020. Por fim, nós podemos dizer que a administração da União Europeia ocorre da seguinte maneira: o Conselho Europeu define a direção e as prioridades políticas gerais, mas ele não exerce funções legislativas. A princípio, é a Comissão Europeia que propõe nova legislação. Nessa parte a gente vai falar um pouco sobre alguns conflitos que houveram na Europa. E eu vou começar falando principalmente sobre as Cruzadas, que resumindo foi uma guerra por território. As Cruzadas foram guerras incentivadas pela Igreja Católica que aconteceram na Europa Ocidental e tinha como um alvo principal a retornar a Palestina e Jerusalém, tirando as cidades dos domínios dos muçulmanos. Foram ao todo 9 cruzadas oficiais que aconteceram entre o século XIII e o século XV, período da Idade Média. E além das 9 que aconteceram, outras também foram feitas pela vontade do povo, sem liderança de reis ou da igreja, por isso que não estão entre essas oficiais. Então, basicamente, a igreja ela foi a principal instituição do período medieval, desde o crescimento cristão na Roma Antiga, e a igreja ela se tornou o mais elevado setor da sociedade antiga. Os cristãos eles basicamente foram perseguidos por pregarem a Jesus Cristo e tiveram vários anos de intolerância. Constantino, imperador da Roma, se converteu ao cristianismo e fez com que a igreja se tornasse parte de seu governo, fazendo assim o catolicismo a religião oficial de todo o império. Ao ser formada como instituição, a igreja enriqueceu e a imoralidade esteve estabelecida nas diversas camadas do clero. Neste mesmo tempo de sucesso da igreja católica, a população dos feudos cresceu sem nenhum controle. O clero enriqueceu e a população empobreceu. E essa desigualdade se manteve em toda a era medieval, que basicamente gerou uma grande revolta e muitos por causa disso, passaram a invadir grandes propriedades, inclusive da igreja, para poder saqueá-las. E de acordo com todo esse crescimento da população, as terras mais ricas começaram a ser invadidas. A igreja ela não julgava matar os outros cristãos e procurar uma forma de dar ocupação àqueles marginais. Outro conflito que ocorreu foi a Guerra dos 100 Anos, que foi uma longa e descontinuada guerra entre a Inglaterra e a França, que ocorreu entre 1337 e 1453, motivada por razões políticas e econômicas. A causa política da guerra foi a disputa pelo trono francês após a morte de Carlos IV, em 1328, que colocou fim à dinastia dos Capetinhos.
O rei da Inglaterra, Eduardo III, era neto de Filipe o Belo e reivindicava o direito à coroa francesa. Do ponto de vista econômico, o motivo foi a disputa pela rica região de Flandres, que é a Holanda e a Bélgica atualmente. Além de ser um rico centro comercial, Flandres possui uma importante indústria de tecidos de lã, cuja matéria-prima era importada da Inglaterra. Como a exploração de lã para Flandres era uma importante fonte de riqueza para nobres ingleses, eles resolveram enfrentar as pretensões francesas em relação à região. No ano de 1959, foi criado um movimento com ideias socialistas e separatistas, denominado de ETA ou ETA, que em português quer dizer Pátria Basca e Liberdade. Com o surgimento desse grupo, tiveram início aos atentados, sobretudo às autoridades. Povo basco. A questão basca, ou questão dos bascos, é um conflito territorial e étnico surgido no final do século XV e no início do XVI. Com a unificação da Espanha em um só reino e a anexação da porção sul da região à Espanha e a porção norte da região à França, o povo basco teria ocupado a região da Península Ibérica por volta de 2000 a.C., tendo resistido durante séculos à invasão e à dominação por outros reinos, inclusive os romanos. Sua cultura resistiu ao tempo e as conquistas se tornaram a língua basca, a língua mais antiga falada atualmente na Europa. Mesmo tendo surgido como língua escrita apenas no século XVI, o que apenas contribuíram para fortalecer o espírito da nação do povo basco. A principal característica da questão basca é que os bascos lutam para manter sua identidade como povo, sua língua, cultura e modelo de vida, ao invés de serem incorporados e suplicados por outras culturas, como a maioria dos povos que habitam a Península Ibérica e a Europa. Outro ponto interessante é o apoio que a luta armada do grupo guerrilheiro ETA tem da população basca, ou pelo menos tinha. A ETA surgiu em 1959 como um movimento socialista fundado através da união de diversos grupos políticos que atuam na região. Desde a Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, e do bombardeio da cidade de Guernica pelos nazistas alemães como represália ao apoio do povo basco aos republicanos. Então, aliados dos anarquistas e socialistas e a proibição do vascoço em todo o território basco pelo governador Franco, o sentimento nacional basco foi se tornando cada vez mais forte. Este fato também contribuiu para que o ETA decidisse para a luta armada e tivesse o apoio da população. Mas como o fim da ditadura de Franco em 1975 e os direitos cedidos pela Constituição de 1978, que defende o respeito pela diversidade cultural e linguística, e de um estatuto específico assegurado à Catalunha, à Gazilha e os Países Bascos, o direito de utilizar suas próprias línguas e ainda outros direitos que lhe conferem certa autonomia, a guerrilhinha do grupo ETA começou a perder força, antes a população basca. Desta forma, em março de 2006, o ETA declarou uma trégua que durou apenas 14 meses. O ETA já declarou várias tréguas desde 1981, mas apenas 8 delas foram de fato efetivas. A Guerra dos Balcãs foi um conflito entre os anos de 1912 e 1913, que ocorreu na região da Península Balcânica. De fato, foi a disputa entre Sérvia, Montenegro, Grécia, România, Turquia e Bulgária, pela posse do território remanescente do Império Otomano. De um lado, a Liga Balcânica, formada por Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro, reivindicavam melhor tratamento aos cristãos na Macedônia turca, porém, seus objetivos claros eram a conquista territorial. De outro, estava a enfraquecida Turquia, que já estava em guerra com a Itália. Em outubro de 1912, os exércitos da Liga capturaram todas as regiões do antigo Império Otomano, com exceção da Constantinopla. Posteriormente, foi assinado o Tratado de Londres, no qual o mapa dos Balcãs foi redesenhado. Posteriormente, a própria Liga Balcânica luta contra si mesma. A Bulgária fez um ataque preventivo contra os sérvios e gregos que desejavam
a conquista da Bulgária. Porém, os búlgaros foram infelizes com essa posição. A România, até então neutra na situação, ocupou o território bulgário de Dobrudija e os otomanos provejaram a ocasião para reconquistar Adrianópla. A guerra fingou-se por um instante no Tratado de Bulgária, agosto de 1913, no qual Grécia e Sérvia dividiram a Macedônia e a România ganhou uma parte do território da Bulgária. A Guerra dos Balcãs foi muito importante naquele contexto, pois foi um elemento chave para o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. Em primeiro lugar, é importante entender que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, junto com a Inglaterra, Escócia e países de Gala. Na prática, eles funcionam como uma unidade política, ou seja, embora não tenham certa autonomia, relacionam-se com o mundo como se fosse um só país. Também é fundamental diferenciar a Irlanda do Norte da República da Irlanda, lembrando-se que a República da Irlanda é um membro da União Europeia, mas não faz parte do Reino Unido. Quando a República da Irlanda se tornou independente, em 1921, uma parte da Irlanda, conhecida também como Ulster, Irlanda do Norte, permaneceu no bloco. Enquanto a maior parte da população da ilha da Irlanda era católica, a Ulster se diferenciava em função de uma antiga colonização de ingleses e escoceses protestantes. Essas divergências se tornaram em conflito de fronteiras, opondo protestantes e católicos. Além disso, uma minoria católica na própria Irlanda do Norte passou a se manifestar em favor da união da religião com a República da Irlanda e esperando do Reino Unido e reivindicando uma maior representação no cenário político do país, já que a maioria dos protestantes dominavam o cenário político. Agora nós iremos falar um pouco sobre a Comunidade dos Estados Independentes, que é a CI ou CEI. Ela foi criada em 8 de dezembro de 1991 e representa uma organização intergovernamental formada por 12 países da antiga União Soviética. Com aproximadamente 275 milhões de habitantes, o PIB é de 587,8 bilhões de dólares. Atualmente, a sede se localiza na cidade de Minsk, capital da Bielorrússia. Embora seja muitas vezes confundida com o bloco econômico, ela não envolve políticas comerciais, que é uma característica essencial para a formação de um bloco econômico. No entanto, os países membros eles compartilham alguns acordos políticos e econômicos, mas cada um tem a sua independência. Os países envolvidos eles compartilham algumas semelhanças, E, por exemplo, é a utilização de uma única moeda, o rublo russo. Uma característica importante é que a sua criação visava, sobretudo, descentralizar o poder, que antes estava concentrado pela União Soviética. Embora a ideia fosse promover a paz e fomentar as relações comerciais entre os países membros, muitos conflitos de caráter étnico, social e regional surgiram entre os envolvidos. Os países integrantes são a Armênia, Belarus, Cazaquistão, Federação Russa, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Ucrânia, Uzbequistão, Azerbaijão e Turcomenistão, que é um membro associado. E para finalizar, nós iremos falar agora sobre a Rússia e a Ucrânia, esse conflito que está acontecendo atualmente, mas que para entender ele é necessário voltar lá no passado. Então, a Ucrânia ela é uma das 15 ex-repúblicas que, ao lado da Rússia, formavam a União Soviética. Em 1991, ela se tornou um país independente, mas desde então passou por diversos problemas políticos e econômicos. As questões políticas, elas são sobre as diversidades regionais que giravam em torno de questões como o uso das línguas ucraniana ou russa e a autoidentificação étnica ucraniana ou russa, que dificultaram consensos sobre identidade nacional, o que contribuiu para um conflito armado em 2014 na região do Donbass, no leste da Ucrânia, e a anexação da região da Crimeia pela Rússia. As questões econômicas são sobre a Ucrânia ser um dos centros agrícolas e industriais da ex-União Soviética, e no período de independência, a economia não decolou após a transição para o capitalismo, e o controverso processo de privatizações beneficiou grandes empresários, que eram chamados de oligarcas, enquanto o PIB per capita é um dos menores da Europa. E o que a Rússia ganha invadindo a Ucrânia? Quais são as intenções
políticas e econômicas por trás disso. Bom, depende do que se entende por invasão. A Ucrânia já se considera invadida ou parcialmente ocupada pela Rússia desde 2014, quando a Rússia anexou a região da Crimeia e apoiou separatistas pró-russos no Donbass. A Rússia, por outro lado, considera a Crimeia como parte de seu território e recentemente reconheceu como estados independentes as repúblicas populares de Donetsk, DNR, e Lugansk, LNR, que controlam parte do Donbass e reivindicam mais territórios nessa região. E o que a Rússia quer evitar, afinal? Ela quer evitar que a Ucrânia entre na organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, e adquira um forte poder militar. E dentro dessa lógica de dificultar a entrada da Ucrânia na OTAN, pode-se dizer que a Rússia teve grande sucesso desde 2014. Mas, por outro lado, o efeito colateral dessas ações, a anexação da Crimeia e o apoio aos separatistas no Donbass, foi justamente o fortalecimento do nacionalismo ucraniano e do vetor pró-ocidental na política externa da Ucrânia. Inclusive, são um dos pontos centrais para essa crise que está acontecendo de 2021 para 2022. E qual é o interesse econômico, político dos Estados Unidos e dos países membros da OTAN na Ucrânia? Existe sim um interesse geopolítico em ampliar sua esfera de influência na Europa com aproximação a países como a Ucrânia. Por ser um país vizinho da Rússia, inclusive, a Ucrânia tem valor importante nessa lógica de grande potência dos Estados Unidos. Alguns membros da OTAN no leste europeu, por conta de suas tensões históricas com a Rússia, são fortemente favoráveis à entrada da Ucrânia na aliança, porque isso seria visto como um fortalecimento de um contrapeso à Rússia. Por outro lado, a Alemanha e a França, tradicionalmente, possuem uma postura mais cautelosa sobre essa questão, para não provocar a Rússia, porque existem interesses, por exemplo, em boas relações econômicas com Moscou. A OTAN, coletivamente, a aliança, em 2008, ela fez uma promessa de que a Ucrânia seria incorporada em algum momento, mas, por conta dos custos políticos de uma confrontação com a Rússia e da alegada necessidade de reformas na Ucrânia, essa decisão só permanece viva enquanto um princípio. Nem mesmo os Estados Unidos consideram a entrada da Ucrânia na OTAN em um futuro próximo. Os Estados Unidos favorecem a entrada da Ucrânia na OTAN, mas eles veem isso como uma questão mais de longo prazo. Por outro lado, nos últimos anos, houve um forte aumento da cooperação militar bilateral entre Estados Unidos e Ucrânia, o que causou preocupações na Rússia. As sanções impostas pelos Estados Unidos têm algum peso prático? Elas são capazes de inibir a Rússia? As sanções elas podem criar desconfortos consideráveis para a Rússia, mas não são pelo mesmo nível adotado até agora. Elas são capazes de inibir a Rússia. Para Vladimir Putin, o que está em jogo é a segurança nacional, os interesses vitais russos e a afirmação do status de grande potência da Rússia. Putin ele age conforme um forte senso de dever pela reparação às injustiças históricas que ele considera que a Rússia sofreu. E dentro dessa lógica, lidar com as sanções, pelo menos no nível imposto até agora, é um sacrifício tolerável em nome da segurança e da força do Estado russo. E o que já se sabe da invasão russa na Ucrânia? Bom, já existem confrontos entre forças ucranianas de um lado e da Rússia e dos separatistas de outro. A situação é bastante volátil e propensa à escalada entre essas partes. Já a escalada para um conflito direto, envolvendo as grandes potências, isso é, entre a Rússia e os Estados Unidos, é uma hipótese bastante improvável porque os dois lados sabem dos riscos de uma guerra nuclear entre si. E os Estados Unidos, inclusive, já afirmou várias vezes que não enviaria tropas para auxiliar a Ucrânia diretamente em solo ucraniano. Bom, e o Brasil nisso tudo? Como ele se posiciona? Onde ele está inserido? Antes das ações militares russas, o posicionamento do Brasil ele pôde ser visto em reuniões recentes do Conselho de Segurança da ONU. E nessas ocasiões, o Brasil apelou pelo diálogo político-diplomático e pela cessação de hostilidades no Donbass. Posteriormente, o governo brasileiro, na figura do vice-presidente Hamilton Mourão, também indicou que não deveria reconhecer as independências da DNR e da LNR. Isso está em linha com o discurso histórico do Brasil sobre o compromisso com a soberania e a integridade territorial dos Estados-membros da ONU, que pode ser observado também no posicionamento brasileiro de não reconhecimento da anexação da Crimeia pela Rússia. Por outro lado, o Brasil evita críticas abertas à Rússia, pois vê nela um importante parceiro econômico. E, como se sabe,
Um acontecimento local, ele gera uma crise global. Ou seja, esse conflito está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, mas as consequências serão no mundo todo, né? Então, o que a invasão da Rússia e da Ucrânia pode mudar nas nossas vidas? Apesar de estarmos do outro lado do mundo, as consequências podem ser severas por aqui, principalmente para a economia e agricultura. O maior problema será o impacto no preço do combustível. A Rússia é uma grande produtora de petróleo e um conflito vai elevar ainda mais o preço dele, que já subiu quase 400% nos últimos 2 anos. O preço do combustível pode piorar ainda mais a inflação, que já está em alta no país, passando da casa dos 10%. Na agricultura, as nossas safras podem ser afetadas pelo aumento de preço e falta de oferta e fertilizantes, pois somos o 5º país que mais usa o produto no mundo, mas importamos 85% do que usamos. Bom, do outro lado, a Rússia é a 2ª maior produtora de fertilizantes do mundo, e uma queda na oferta gerada pelo conflito teria impacto direto na agricultura brasileira, um dos maiores motores de desenvolvimento do país. Para a gente entender mais ou menos essa questão da invasão da Rússia na Ucrânia, aqui a gente trouxe 2 mapas para tentar ilustrar como que está acontecendo. No primeiro mapa, uma atualização do dia 24 de fevereiro, a gente consegue ver a região do Donbás em laranja, que é a região separatista que é apoiada pelos russos, e a região da Crimeia também. Essas vamos dizer estrelinhas, né, vermelhas, essas marcações vermelhas, são onde está ocorrendo os ataques, e as setas em vermelho, as tropas russas. Então a gente pode ver que está tendo toda uma invasão ali no território da Ucrânia. Já no segundo mapa, né, mostra que Moscou lança ofensiva maciça, e ele tem também mais informações, que no caso essas listrinhas, essas regiões com listras azuis, é a localização das tropas russas, e a gente também pode ver que em rosa os territórios separatistas controlados por rebeldes pró-Rússia, em laranja escuro o território expandido reivindicado pelos separatistas, que hoje é controlado pela Ucrânia, e em laranja claro o território ucraniano, ocupado e anexado pela Rússia. Aqui a gente pode ver também que na região da Crimeia tem navios russos e também é possível ver quais cidades são atacadas.